Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo sobre a pré-história. Tá faltando isso no esse vídeo antes da história, quer dizer, faltando um monte de vídeos, né? Mas acho que esse é um dos principais, né? Então eu vou começar agora. Vamos começar lá com a história da pré-história. A pré-história é um dos períodos mais longos, é o mais longo, né? De todos os períodos da humanidade, né? Apesar da falta de registros e de fontes históricas, que não temos porque os homens. Porque a pré-história é como se fosse a formação do homem, né? O berço da humanidade, né? O início, então. É claro que o ser humano não tinha inventado a linguagem, né? Mas é nesse período que começa o ser humano começa a evoluir, né? E a dar origem a várias espécies. Então, tudo começa há 7 milhões de anos atrás, com o homem de Tomai, há 7 milhões de anos atrás, na África, começou um processo, assim, como se de savanização, digamos assim, né? As florestas tropicais e úmidas começaram a se tornar savanas. Então, aquele homem, né, o homem de Tomai, ele começou a descer das árvores para coletar frutos, essas coisas. Isso seria o início da nossa evolução, né, da espécie humana, né? Então, com o passar do tempo, 2 mil anos atrás, por exemplo, daria origem ao Homo habilis, que seria uma das primeiras espécies a usar ferramenta, né? Homem hábil. E aí depois surgiram várias outras, né? O Homo ergaster, né? Tiveram o Australopithecus, que podemos dividir em afarenses e robustos, né? Na verdade são três. Mas o tempo vai passando e o homem começou a evoluir em várias espécies humanas. Então, em 500 mil anos atrás, o homem começou a desenvolver técnicas para utilizar o fogo, né? Desenvolvimento do fogo. Então, isso seria o início da espécie. E o volume craniano, né? Por exemplo, acho que no Neandertal viveu mais ou menos de 120 mil a 35 mil anos atrás, né? Porque ele foi achado no Vale de Neander, na atual Alemanha, né? Então, daí o nome. E tiveram outras, né? Espécies. Porque nesse período. Porque tem o Paleolítico inferior e o Paleolítico superior. Vamos dividir, né? E no final, por exemplo, do Paleolítico inferior, vai de 2 milhões até mais ou menos 40 mil antes de Cristo. É, e o superior acho que vai de 40 mil até 10 mil, uma coisa assim, quando dá o início ao Neolítico, né? Porque Paleolítico significa literalmente, né? A gente é chamado de pedra, idade da pedra polida, né? Não, idade da pedra lascada, desculpa. Idade da pedra lascada é o Paleolítico. E idade da pedra polida é o Neolítico, mas também é chamada de Paleolítico, ou seja, pedra antiga, né? Idade da pedra antiga, o Neolítico, idade da pedra nova. Então, esse período era feito só com pedras lascadas, né? Mas no fim do Paleolítico, além disso, dos homens de janeiro começarem a fazer enterros, né? Enterrar os mortos nas cavernas, nas proximidades, surge uma outra espécie na França, chamado Homem de Cro-Magnon, que habitou a atual Espanha, sul da França, na Europa centro-oriental, né? Então, eles faziam muitas pinturas em cavernas, né? Que tinham um caráter simbólico, né? Porque antes deles irem na caça, da coleta, caçar os animais, como esse período aí que eles caçavam aqueles bisões, né, rinocerontes lanudos, etc. Esses animais, os caras pintavam porque tinha um caráter mágico, porque quando eles pintavam, faziam as pinturas nas paredes das cavernas, acreditavam, né, os homens da caverna, né, acreditavam que antes de caçar que ia trazer, tipo assim, boa sorte, né, era uma superstição da época, né, deles, acreditavam nessas coisas. Então, tinha esse caráter mágico.
E começou também a fazer pequenas estatuetas, né, no fim do Paleolítico Inferior, né? Estatuetas de deusas, né? Chamaram muitas vezes de Vênus, feitas muitas vezes de marfim, com seios fartos, nádegas grandes, né? Não eram estatuetas pequenas, mas pessoas acreditam que podem ter sido dando um caráter assim, de fertilidade, em alguma deusa da fertilidade deles. Então, originalmente eles vinham da caça, da coleta, né? E o Cro-Magnon, eles começaram a fazer utensílios de marfim, essas coisas, e foram os inventores do arpão, do arco e flecha, né? Essas coisas. Então, o tempo vai passando, né? O Homo sapiens antigamente acreditava-se, por exemplo, né? Que ele pode ter surgido entre 100 mil e 200 mil. Hoje, sabe-se que ele pode ter surgido. O fóssil mais antigo, agora que se tem notícia do nossa espécie, foi encontrado, acho que no norte da África, que data de 300 mil anos atrás, né? Hoje sabe-se que é mais antigo ainda do que se imaginava. Então, para você ver, né? Agora que estão achando, né? Os fósseis, né? Então, o Neolítico, ele vai aparecer em 10 mil antes de Cristo, por aí que eu falei, né? Porque nesse período, porque o período do Neopaleolítico é o período que tem maiores glaciações, né? De 600 mil anos atrás até 10 mil antes de Cristo. E aí depois dessas glaciações vai mudar tudo, né? O clima, tudo vai mudar. As florestas tropicais do Saara que tinham, né? Em 10 mil antes de Cristo, por volta de, né? Começa a perder a umidade, vai virar um deserto depois, que a gente sabe, né? Até hoje é um deserto, né? Depois as florestas tropicais da África, desculpa, da Europa, perdão, as tropicais da Europa vão perder a umidade, vão virar aquelas florestas temperadas, né? Que isso até hoje, clima temperado, né? Etc, né? Então o clima vai mudar, as geleiras vão derreter e tudo mais. Então esse período aí vai surgir o Neolítico, né? Esse período Neolítico é um período que surge as primeiras, que tem a Revolução Agrícola e vai dar início, né, com a Revolução Urbana depois, né? A Revolução Agrícola que começou na Mesopotâmia. Então, com a Revolução Agrícola, o homem começou a semear, né, produzir alimentos, né, sedentarizar, por exemplo, o trigo, a cevada, a aveia, etc, né? O centeio, né, assim, essas coisas aí. Então, o homem começou a sedentarizar, criar boi, cabra, ovelha, esses animais, né? Então houve uma mudança, né, daquela cultura antiga da coleta, da caça, né? Porque muitas vezes naquele período, né, 100 anos atrás, 50 mil anos atrás, o homem, como não era caçador e coletor, quando tinha o último bebê da família, um exemplo, né? Ele tinha que fazer a exposição, que era abandonar o bebê mesmo, né? Matar o bebê. Isso era uma tarefa difícil, né? Para um pai fazer isso para uma mãe. Mas não havia recurso, né? Não existia civilização, não tinha o que fazer. Então, às vezes era muito complicado naquela época, né? Se um homem engravidasse uma mulher e o cara abandonasse, era condenar o pai não, a mãe, né? A mãe do bebê e o bebê que a morte, né? Então era um período bem difícil, né? Foi, né? A gente não tem quase registro dessa época, né? Mas é o período mais longo, né? Então essa mudança do Neolítico foi o que daria o pontapé inicial para desenvolver a civilização. E depois do Neolítico que temos a Idade dos Metais, né? Quando começou, né? Então, por exemplo, foi o cobre que desenvolveram, depois veio o bronze, né? O Egito é uma sociedade do bronze, né? Um exemplo, né? E a Idade do Ferro começou em 1500 com os hititas, né? Um exemplo, né? Então, essa é a Idade dos Metais.
depois, né? Começou a partir de 5.000 antes de Cristo. Então, acho que a Idade do Bronze começou em 3.000. Então, realmente, isso foi uma evolução. Então, eu queria fazer esse vídeo aí, rápido aí, pra vocês não ficarem sem o vídeo da pedra, né? Da pré-história, né? Então, esse é o vídeo. Depois, quando puder, eu faço um vídeo ilustrado aí. Mas é isso aí. E antes que termine, falar aí que as primeiras civilizações do Neolítico construíram. Porque nessa época também data os monumentos megálitos, né? Dômen, Cromlech, lá, Menires, né? Essas construções, como teve Stonehenge na Inglaterra, como acharam agora um monumento de madeira, né? Tipo um de Henge em Portugal. Então, realmente, eles construíam. E eu queria falar é que em 13.000 antes de Cristo começaram a iniciar a construção do santuário mais antigo que se conhece até hoje, que é do Göbekli Tepe na atual Turquia. E depois no Neolítico eu construí Çatalhöyük, né, outra cidade neolítica da Turquia. Então esse seria o vídeo da pré-história, né? O que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Curte, comente, compartilhe, se inscrever. Falou!